galera do Mengão, aquele abraço, Elano Santos falando do seu canal Flatube, o canal da galera. Vamos falar aí na manhã dessa sexta-feira as novidades aí do Flamengo, né? O Flamengo inicia a temporada 2024 com mais saídas do que chegada. O Flamengo define as 4 posições como prioridade aí para 2024. Mais um jogador da MLS na mira do Flamengo. Santos acerta com o Fortaleza e deve deixar o Flamengo nos próximos dias. Essas e outras notícias somente aqui no Flatube, o canal da galera. Antes de mais nada, eu peço encarecidamente que você se inscreva no canal, ative o sininho de notificação, deixe seu like, seu comentário, isso é muito importante para nós. E vamos aí às notícias do Mengão. Uma loja do Fluminense esconde os títulos da Taça Libertadores aí do Flamengo, né? Uma loja franqueada do Fluminense acabou se envolvendo em uma grande polêmica nessa quinta-feira, dia 4, né? Afinal, os gerentes do local decidiram esconder aí, né? Colocando umas fitas, né? Nos lugares ali onde ficavam os títulos, os 3 títulos do Flamengo, né? Os títulos de 81, 2019 e 2021. E essa atitude aí acabou gerando, né, muita polêmica aí, né? E muita repercussão nas redes sociais, na internet, né? Inclusive os dirigentes do próprio Fluminense, né? Do clube Fluminense, pediram aí aos gerentes da loja para que viessem retirarem aí, né? Causando essas viralizações. Acho que é a falta de respeito, né? Falta de respeito com o Flamengo, a falta de respeito, né, com o clube do Flamengo, com a história do Flamengo, né? Mas, é assim, atitude de time pequeno, atitude de pessoas pequenas, né? Então a gente não pode nem responsabilizar o Fluminense, e sim os gerentes aí da loja aí. O Flamengo segue no mercado, ainda segue com muita dificuldade para montar um elenco aí mais forte ainda, né? E o único contratado aí, por enquanto, é o Nicolás de la Cruz, mas o Flamengo segue de olho no mercado. O nome da vez agora é o do compatriota aí do de la Cruz e de Arrascaeta, Facundo Palestre, né, que é do Manchester United, né, alvo do Flamengo já em outras janelas, né, de transferência, um atacante que tem 22 anos, parece ter voltado à pauta do clube aí, né, de acordo com o jornalista uruguaio Sebas Giovanelli, né, o rubro-negro faz os primeiros contatos aí com o clube inglês e teria consultado aí ao Manchester United, né, sobre uma possível transferência aí do Facundo Palestre, o Flamengo. Ele foi contratado aí por cerca de 10 milhões de euros, né, em 2020. Palestre ainda não conseguiu se firmar no campeonato no Manchester United. Os ingleses estão dispostos a liberar o jovem por empréstimo, ele não tem espaço aí com o técnico do Manchester, e o jogador está na lista aí dos jogadores dispensáveis, né? Ele que atua na Europa, o Flamengo já tentou outras vezes, não conseguiu, né? Ele preferiu ficar, ele tem mercado ainda na Europa, preferiu ficar na Europa, mas dessa vez aí a direção do Flamengo aí volta a tentar negociar. Agora eu falo, será que vai conseguir negociar com o Manchester United depois da papelada que o Flamengo fez em relação ao Andréas Pereira? Vocês observaram que após aquilo ali, a dificuldade que principalmente nos clubes europeus, em fazer negociações com o Flamengo? Você viu como gerou um mal-estar, porque estava tudo certo do Flamengo ali ter, né, o Andréas Pereira, e aquilo ali, a cada pressão de alguns torcedores, de alguns YouTubers ali, né, inflamando, né, a torcida, por causa disso aí, o Andréas Pereira não está no Flamengo hoje, e por causa disso aí, talvez o Flamengo acabou se queimando no mercado europeu, né? Isso é uma opinião minha, mas fato é que, desde então, o Flamengo tem dificuldade demais aí para contratar jogadores. Vamos falar aí do envolvimento aí de Mateuzinho, Thiago Maia e Fausto Vera, né? A situação é a seguinte: o Flamengo hoje, né? O Corinthians, que ofereceu o volante argentino Fausto Vera ao Flamengo, e como parte da negociação, o Flamengo teria que envolver, né, o Thiago Maia e o Mateuzinho, né? Só nessa brincadeira aí, eu acho que o Flamengo sairia na desvantagem, mas vamos lá. No entanto, a diretoria rubro-negra negou qualquer possibilidade de um acordo desse jeito, né? O Flamengo enxerga com bons olhos aí o volante argentino, né? Só que o Flamengo só vai aceitar qualquer tipo de envolvimento aí, né,
se caso a equipe corintiana quitar a sua dívida com o Argentino Júnior, que chega na casa dos 20 milhões aí de dólares. Então, tá aí, né? O Flamengo não vai entrar nesse negócio. Ainda tem mais ainda, né? O Mateuzinho encerrou o ano em baixa no Flamengo e, contudo, além disso aí, o Corinthians e o Red Bull Bragantino, a equipe de Bragança Paulista, chegou a oferecer 24 milhões aí, né, de euros aí. Ele não quis ali, isso que gerou um mal-estar tremendo ali entre a diretoria do Flamengo e do Bragança, de Bragança Paulista aí, e dificultando aí, estão dificultando demais aí a situação do Léo Ortiz para com o Flamengo. A situação é tão grave com o Léo Ortiz, né, que eles agora querem estão apresentando aí um novo molde aí para renovar com o contrato aí e colocando o Léo Ortiz como o homem que representa aí o Red Bull Bragantino, a marca Red Bull aqui no Brasil. Léo Ortiz está cada vez mais difícil para chegar ao Flamengo. No ano passado, o jogador chegou a admitir interesse, né, pelo Flamengo, né? O Flamengo esteve muito perto aí de concretizar a sua situação, né? Mas o jornalista PVC ele publicou uma matéria aí que falando, inclusive a gente já falou até aqui a matéria que foi, né? O Bragantino, na verdade o Bragantino, ele apresentou um baita de um projeto aí, né, para o Léo Ortiz, né, fazendo com que o atleta seja o grande rosto aí do clube, né, o garoto propaganda, né? Não, e daria ali um alto valor, um alto salário aí para o Léo Ortiz, né? Status aí de líder, capitão ele já é do clube, né? E daria aí um status como se fosse o garoto propaganda aí da marca Red Bull Bragantino aqui no Brasil. Então tem aí, ele está tentando seduzir o atleta de qualquer forma aí. E o Flamengo, se não entrar, se o Flamengo quiser de vez aí a contratação, ele vai ter que ir lá e pagar a multa rescisória lá, do que o Red Bull Bragantino está pedindo. O Flamengo, por sua vez, não está interessado em pagar essa multa, não. Tanto é que o Flamengo já enxerga com bons olhos a contratação do Joaquim e do João Basso, ambos zagueiros do Santos. Então o Flamengo está olhando com bons olhos essas negociações. Inclusive tem aí, né, uma baita de alguns zagueiros aí que está livre no mercado, né? E já pode estar assinando até um pré-contrato com o Flamengo, né? Tem alguns nomes aí no mercado, o Flamengo está olhando aí. Um deles seria interessante, é o Sebastián Cáceres. Hoje ele atua no América do México. Sebastián Cáceres, ele pode estar aí, né, já assinando um pré-contrato aí e viria no meio de junho para o Flamengo. Sebastián Cáceres, uruguaio, joga no América do México. Esse sim seria um nome que o Flamengo poderia estar aí contratando, né? Nome de respeito mesmo. Vamos falar aí do goleiro Santos, né? O goleiro Santos está acertado aí com o Fortaleza, né? E o Flamengo vai perder aí nessa venda aí do goleiro Santos aí mais da metade do valor investido no goleiro, né? O goleiro Santos está cada vez mais perto aí de trocar o Flamengo pelo Fortaleza. O Rubro Negro já aceitou os termos, né, propostos aí e vai receber cerca de 1 milhão e 400 mil dólares aí, cerca de aproximadamente 7 milhões aí de reais aí, né, na cotação atual, pela transferência do goleiro. Após se tornar o terceiro goleiro, o Flamengo, o jogador sairia gerando um prejuízo aí superior a 50% aí. O Flamengo que pagou por ele em 2022 pelo Atlético, junto ao Atlético Paranaense, cerca de 15 milhões e meio de reais, né? Ele está saindo aí por 7 milhões, então está saindo por menos da metade, né? Assim, ele foi importante em 2022, quando o Flamengo estava com as incertezas aí no gol, né? Depois ele perdeu, no início de 2023, ele perdeu espaço, né? E acabou a temporada, iniciou como primeiro goleiro e acabou como terceira opção. Tá perdendo dinheiro na negociação, mas se você colocar que ele teria mais tempo de contrato ainda com o Flamengo, e se o jogador não fizesse, se o Flamengo não vendesse o jogador, ele ia ficar aí, né, só
comendo só ali, recebendo salário ali, né? Em direito de imagem, e férias, e 13º e tudo mais. Isso aí geraria um montante muito grande. Então, acho que o Flamengo acertou, né? Melhor se você pegar o jogador mais caro, vende esse jogador, mesmo que você perca aquilo que você gastou. Ele já era um jogador de 33 anos, não teria como o Flamengo realmente ganhar esse dinheiro. Cada vez que o jogador fica mais velho, a tendência é que abaixe a multa rescisória sobre ele. Então, assim, o Flamengo contratou junto ao Atlético Paranaense naquela época, pensando naquele momento ali, um tapa-buraco. A verdade foi essa, né? Tanto é que o Flamengo já tinha negociações também junto com o Boca Juniors, né? Pela contratação do Agustín Rossi. Então, a diretoria do Flamengo acho que acertou aí. Esse negócio de estar perdendo dinheiro é bobagem, nem sempre a gente ganha, né? Agora pintou mais um rumor aí de contratação do Flamengo, né? Trata-se aí do jogador Adalberto Coco Carrasquilha, nascido no Panamá. Ele é jogador do Houston Dynamo, né, da MLS, né, dos Estados Unidos. Então, mais um jogador da MLS na mira do Flamengo. De acordo com o jornalista José Miguel Domingues, né, do programa El Marcador TV, a TV do Panamá, Coco, né, como é conhecido aí, né, Adalberto Carrasquilha, ele está na mira está muito perto aí, né, segundo o jornalista aí, do Flamengo. Além disso, o jornalista coloca o atleta aí na mira do Internacional, Botafogo e São Paulo também. Segundo o repórter, não são só os brasileiros que desejam o meio de 25 anos. Afinal, Sevilha da Espanha, Olympique de Marseille da França, né, e a América do México monitoram a situação do atleta, né? O melhor meia da CONCACAF, né, da América do Norte e Central, neste momento, Adalberto Carrasquilha é o nome da vez. Está na mira do futebol brasileiro, especificamente aí do Flamengo, Botafogo, Inter de Porto Alegre e São Paulo. Essas distintas equipes brasileiras estão aí em cima de Carrasquilha pelos números da MLS, segundo aí o que disse aí o jornalista José Miguel Domingues, né? E o Flamengo estaria muito perto de fechar um acordo com o jogador aí, Carrasquilha, né? Aqui tem alguns números deles aqui, ó, os números, tais números citados aí. Carrasquilha fez 38 jogos, com 4 gols e 8 assistências aí. O jogador tem apenas 3 clubes no seu currículo, né, profissional, né? Ele jogou no Tauro do Paraná, depois se transferiu para o Cartagena da Espanha, né? E depois para o Houston Dynamo, né, da MLS. Então seria mais um jogador aí da MLS no Flamengo, né? Já tem aí o Evander, né? Que ele... Tem até um vídeo aqui do Evander, vou até colocar aqui para você logo, né? Ele falando aí qual é o clube que ele sonha em voltar a vestir a camisa aí quando ele voltar para o Brasil. Olha só. De Niterói quer saber do Evander. Voltando ao Brasil, você jogaria em algum arquirrival do Vasco no Rio? Acho que não, né? Acho que uma pergunta difícil. A pergunta difícil é a pergunta que pode acabar com a carreira do jogador. Acho que agora... Você é vascaíno? Você é um Eu sou vascaíno desde pequeno. Seu sonho é voltar pro Vasco um dia. Meu sonho é mais no futuro, mas eu quero voltar ao Vasco e fazer tudo aquilo que eu não fiz ainda. Ok, vai legal. Vamos lá. Vamos lá, Guilherme. Tá vendo aí o time, tá vendo aí o naipe do jogador que o Marcos Braz tá querendo colocar no Flamengo? O Luiz Henrique, que tá lá no Betis lá, ele já tinha se declarado para o Fluminense. Falou que não vestiria a camisa do Flamengo jamais, porque ele é fluminense, ele é tricolor, a gente respeita a opinião. E assim, mesmo assim, Marcos Braz e a sua trupe continua tentando a contratação do Luiz Henrique para a ponta direita do Flamengo. Agora mais um jogador que está sendo contestado, a torcida já está falando não para ele já está sendo cancelado aí pela torcida do Flamengo, e o Marcos Braz insiste na contratação, porque ele é pai do Evandro, ele é colega do Evandro, né, Marcos Braz,
amigo do Evandro, o pai do Evander, né? Então, tá aí. Mais um jogador escolhido a dedo pela cúpula do Flamengo. Será que não seria a hora do Marcos Braz e tá dando fora do Flamengo? Será que todas as suas opções de jogadores, de treinadores, será que não deram já errado demais para o Flamengo continuar errando? Errar uma vez, a gente é tranquilo, é normal. Mas continuar e permanecer no erro, aí já é burrice demais. E o Flamengo está permanecendo no erro. A diretoria do Flamengo, junto com o Landim aí, os três patetas, é o Landim, o Bruno Spindler e esse merda aí do Marcos Braz. Meu amigo, não tem como ficar, cara. Olha o tipo de jogadores. Aí a gente vem falando aqui, no vídeo que eu falei, que eu coloquei mais tarde hoje, no vídeo que eu coloquei mais tarde, ontem, né, do vídeo de ontem, se vocês ali assistirem, vocês vão ver ali, eu coloquei ali a diferença entre o Rosheisen e o Evander. O Evander é um cara que finaliza muito bem, de longa distância, média distância, né? Tem um bom passe, tudo bem, mas sem a bola, ele é um jogador nulo. E o futebol moderno exige marcação até mesmo dos atacantes. Você vê o City jogando, o Haaland marca. Você vê o City jogando, o Alvarez marca. Você vê o City jogando, o De Bruyne marca. Você vê o Liverpool jogando, né? O Darwin Nunes, que é o atacante, ele marca. Tem um menino lá, holandês também, atacante também, guapo, ele marca. Porra, então não tem como hoje ficar aquela água de salsicha. Sem marcar, já tem Gabigol. Sem marcar, já tem o Pedro, que não marca nada. Aí você vai colocar mais um cara para não marcar, aí vai sobrecarregar tudo lá nas costas dos caras. Aí não é defesa que aguente, meu querido. Marcos Braz, repensa seus pensamentos, meu querido. O ano de 2024 começou e por isso o Flamengo busca esses reforços aí, né, no mercado de transferência. Sendo assim, a diretoria rubro-negra definiu algumas prioridades aí para a contratação, né? A lateral, né, a zaga, a lateral esquerda, o meio-campo e uma ponta direita aí seriam aí pelo menos 4 jogadores, de 4 a 5 jogadores aí para essas posições, né? Com a decisão de não renovar o contrato com o Felipe Luiz, o Flamengo vai em busca de um lateral esquerdo para disputar a vaga com Ayrton Lucas, né? Atualmente o Flamengo tem aí negociado com o Matias Vinha. A Roma, a situação é a seguinte: a Roma pede 10 milhões de euros, não quer abaixar o preço, e o Flamengo ainda não chegou aí fazer uma segunda proposta. Espera que o atleta venha tentar, né, fazer com que a Roma baixe um pouco, flexibilize aí um pouco, né, os valores aí para que o Flamengo venha conseguir a contratação. Mas ainda está difícil e ainda tem aí, né, a companhia aí, né, do Palmeiras e do Bahia aí de perto aí, vendo essa situação aí, concorrentes aí que podem estar babando aí, fazendo que essa negociação com o Matias Vinha venha falhar. O plano B, né, seria aí o jogador do Red Bull Bragantino, o Juninho Capixaba. Além da lateral esquerda, né, o meio-campo, né, o meio-campo tem sido aí prioridade aí para o Flamengo. O Flamengo tem tentado contratar o Evander, né, que não caiu aí já na graça da torcida, pode já vir queimado aí, um jogador que acabou falando aí, né, em entrevista aí para a mídia brasileira aqui. Ele postei aí o vídeo, coloquei aí o vídeo ele falando que o sonho dele é voltar para o Vasco e tudo mais, né? A diretoria ainda segue aí tentando essas tratativas, de acordo com o que nós sabemos aí. O time lá do norte-americano não aceitou a primeira proposta aí, né, feita pela diretoria do Flamengo, descartou aí essa venda aí para o Flamengo, né? Então tá aí. Rosheisen era um jogador que seria muito bem visto aí pelo Flamengo, pela diretoria, só que de repente eles foram oferecidos e o Flamengo parece que achou muito caro aí pagar 8 milhões pelo Rosheisen. Eu acho que
é um craque de bola, eu acho que serviria um bom jogador que cairia como uma luva aqui. Outro jogador que seria muito bom para o meio campo aí seria o Rodrigo Garro, mas a diretoria do Flamengo não enxerga com bons olhos. Talvez nós vamos ver aí os pratas da casa do Flamengo aí resolvendo essa parada aí. Ou não, né? E a outra parte aí, outra área que o Flamengo segue com prioridade é a zaga, né? Desde a saída de Rodrigo Caio, né? Fabrício Bruno, eles têm se valorizado, né? E pode deixar o Flamengo nessa janela. O Léo Pereira também é outro jogador que vira e mexe está recebendo sondagens. Pode estar deixando aí o Flamengo, não é descartado essa saída. Davi Luiz já tem uma certa idade e vem se prejudicando aí por causa de várias lesões. E nos jogos mais importantes, ele acaba deixando o Flamengo na mão. O Pablo não caiu na graça da torcida. É um zagueiro, né, abaixo dos padrões rubro-negros. Então o Flamengo ficaria aí com o Cleiton, né, que está aí, que é um jovem zagueiro do Flamengo, e o Gabriel Noga, que está se recuperando de lesão aí, né? Esses são os zagueiros que o Flamengo tem para a disputa da temporada 2024. Então o Flamengo corre aí atrás do Léo Ortiz a todo instante. Léo Ortiz, a diretoria do Bragantino, está dificultando muito aí, né? Agora com essa história aí de renovar contrato, né? Colocar ele como garoto propaganda, ali a cara, o rosto do Bragantino, e ficar seduzindo o atleta de todas as maneiras aí. Eu não sei, se o Flamengo, mais uma vez eu falo, se o Flamengo não for com voracidade e ir lá pagar a multa de vez ali e trazer o jogador, pode ficar sem zagueiro. Outro cara aí é o Joaquim, né? Por isso que o Flamengo já não descarta a possibilidade da contratação do Joaquim, né? E do João Bassa aí, a dupla santista. Então tá aí, pela ponta direita, o Flamengo segue na alusão aí, né? Da contratação aí do Luiz Henrique, né? Do Betis, né? Que tem a opção aí na ponta direita. O outro atleta aí também que preferiu o Fluminense, mas o Braz, ele adora contratar jogadores que preferem outros clubes, né? Eu não sei qual é esse fetiche, né, que o Marcos Braz tem. Agora, eu acho que é muita coisa estranha aí, né? E muita água passa por debaixo desse pano aí, né? Mas essa é apenas a minha humilde opinião. Coloca aí nos comentários a sua, né? Você que ficou aqui comigo, fique com Deus. Fui!